Bom, queridos, eu quero falar hoje de leis, estatutos e decretos, te ensinar uma coisa muito forte, para que a tua vida, você lance uma semente poderosa para 2026. Então eu queria que você abrisse alguns textos agora comigo, para que a gente leia eles e a gente seja abençoado com a palavra que o Senhor nos dá. Primeiro é Levítico capítulo 26, por favor. Levítico capítulo 26, versículo 46. Coloca aqui para mim. Levítico capítulo 26, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os estatutos, os juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no monte Sinai. Só até aí curva a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Ó Pai, eu peço que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante de Ti. Esse povo que veio, ó Deus, que saia daqui hoje, Pai, com uma semente de milagre, uma semente, Deus, que lançarão e dará fruto certamente por causa dos Teus juízos. Nós declaramos a vida do Senhor neste lugar e pedimos a Tua bênção, orando em nome e para a glória de Jesus. Amém. E que toda igreja diga amém. Então diga assim comigo: estatutos, juízos e leis. Ou melhor, lei, estatuto e juízos. Ok? Eu quero trocar a palavra juízos por decretos. Então, quando você lê na Bíblia, juízos são também decretos que Deus faz para que tomemos posse e façamos que a palavra dele tenha uma ação poderosa no nosso meio sobre a igreja. Mas eu quero explicar o que é uma lei. A lei de Deus foi dada a Moisés e está especificada, a base dela em Êxodo capítulo 20, coloca por favor aí na frente, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, leremos todos, por favor, Êxodo 20. Isso. Então Deus falou todas essas palavras. Nós estamos falando na lei de Deus. Diz assim: eu, o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenham, primeira lei, não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para si imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, a minha lei. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho. Nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro, das portas para dentro. E aí vai. Eu queria que você seguisse comigo. Diz assim, também, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 13, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Versículo 18, cadê o 18?
todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos e clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Presta atenção, essa base da lei foi trazida por Moisés, escrita em pedras. Então, quando você assistiu aquele filme de Moisés, quando ele escreve e traz a lei, essa é a base da lei. Então, isso está escrito aqui. Só que posteriormente Moisés desenvolve esta lei criando os estatutos. Olha o que diz aí o capítulo 21, por favor, versículo 1. Depois dessa lei, diz assim: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Então pergunta para mim, o que é um estatuto? É o desenrolar da lei. Quando ele fala assim, não matarás, está muito em aberto. Então você tem que ter um estatuto para estabelecer os princípios do não matarás, tanto a punição quanto o livramento. Você pode perceber isso na lei magna hoje que nós temos na nossa Constituição. Muita coisa dentro da Constituição precisa de estatuto para estabelecer a boa convivência social. É por isso que hoje você tem estatuto da criança, do adolescente, estatuto do idoso, porque isso tem princípio na lei sobre a vida, mas nós precisamos redigir de maneira clara. Então, um estatuto, eu explico para você, por exemplo, está escrito, não mata, pronto, isso é a lei, mas e aí? Lá em Levítico tem um estatuto sobre o não matarás. Ele vai dizer, se você matar, você vai ser passível de morte, porque todo que mata morre. Então, por isso que Deus diz, não mate, porque se você matar, você vai morrer. Mas o estatuto vai abrir isso, porque certamente vem um questionamento de um homicídio, que o homicida vai dizer assim, Mendes, mas eu matei sem querer. Eu estava cortando uma árvore com o meu machado, e de repente a lâmina do machado, ela escapuliu e rachou a cabeça de um amigo meu, e ele morreu. Eu vou morrer se eu fiz involuntariamente, eu não queria matar. Então tem-se um estatuto sobre a morte, dizendo, todo que mata intencionalmente morre, mas se você matou alguém involuntariamente, então vamos fazer um estatuto, quem o fizer, e a cidade testemunhar isso, dizer, fulano matou, foi sem querer. Então o povo vai dizer, corre para uma cidade chamada cidade de refúgio, lá se esconda, ninguém vai tocar, o vingador de sangue não vai alcançar na sua vida, você vai ficar livre, você não vai morrer. Isso está dentro de estatutos. Então um estatuto de Deus, ele desenrola uma coisa que talvez você ache radical, e o Senhor vai abrindo o leque. Então existe a lei do Senhor e existe os seus estatutos, para que você compreenda melhor essa lei, mas nenhum estatuto pode estar fora do que está escrito na lei. Para isso nós temos no Brasil, para você entender, o órgão guardião da lei, o STF. Todos os decretos que são feitos fora dessa lei têm que estar em consonância com a Constituição. Senão, os ministros do STF vão dizer, não, está fora. Por mais que tenhamos conflitos hoje políticos com o STF lá, essa instituição precisa ser resguardada, porque nós precisamos guardar a nossa Constituição. Então, se não gostamos de A ou B, mas a estrutura ela é assim, porque ninguém pode fazer decretos ou estatutos que não esteja em consonância com a lei. Estão aqui comigo? Então a Bíblia, quando você vai estudar em Levítico, é cheia de estatutos. Então, logo depois do Êxodo 20, o 21 fala, leis sobre, o subtítulo, leis sobre os servos, leis sobre os escravos, leis sobre alguma coisa. Quando você lê, você tenha isso como estatuto. Então a palavra do Senhor diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, e restaura a alma. Mas os juízos do Senhor são retos
e dá sabedoria aos simples. Então, a lei é uma coisa, o estatuto é o desmembramento dessa lei, e os juízos são decretos. Fala assim para o seu vizinho: juízos é decreto. Então, você pode falar, os juízos do Senhor são retos. Os decretos. O que é um decreto? É um imperativo que está escrito na lei. Deus disse, eu te dou vida. Então é um decreto. Se você chegar para Ele, certamente viverá. Então nós precisamos hoje entender o que é um decreto. Porque eu sou um pastor que gosto de fazer declarações proféticas. Nós podemos decretar coisas que podem mudar a nossa geração, que pode mudar o nosso futuro, que pode mudar o nosso 26. Mas você precisa entender que é Deus que falou. E você precisa usar isso. E agora, seguindo, eu faço isso no texto de Isaías, no capítulo 55. Prepara aí e coloque na sua Bíblia, com muita atenção, por favor. Isaías capítulo 55, porque eu vou te mostrar sobre os juízos do Senhor, sobre os decretos do Senhor. Amém? Coloca aí para mim, por favor. Vocês estão aqui? Está dizendo assim, faz assim comigo, Esse não é é um de pasta de dente Colinos, o gosto da vitória. Já viram isso? Quem tem mais de... Né? Hoje Colinos não existe mais, mas tinha uma propaganda que dizia, o gosto da vitória... Colinos, né? Você gostou, né, Bruno? Você devia ter uns 2, 3 anos nessa época, né? Fui bonzinho com você. Esse é um regozijo. Esse é um gosto de vitória. Esse é um imperativo, não é não é um Todos vós os que tendes sede, venham às águas, e vocês que não tenham dinheiro, venham, comam, sim, venham, compre, sem dinheiro, sem preço, sem vinho e leite, perdão. Continua. Eu quero ir até o 11, para você entender o que é um juízo. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, gente? O seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Faça assim, eu preciso ir ao Senhor. Escutem, vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que maravilha! Aqui vai vir um decreto, aqui vai vir um juízo que você precisa tomar posse dele, para que você viva melhor, passa para frente. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe, um governador dos povos, aquele que vem. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que você nunca conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Ele está falando do Cristo. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Ele está fazendo um chamado ao arrependimento. Invoquem-no, porque Ele está perto. Isso é um decreto, é um juízo. Se você invocar, você vai ter esse gosto da vitória, porque é isso que Deus tem para nós. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. Olha como essa promessa é para todos. O ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá desse ímpio. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em... Então quem tem sede tem que vir às águas. Porque qual é o decreto? Ele viverá. Ele viverá, diz o Senhor.
Passa para frente, porque os meus pensamentos, é que você passou antes e eu não li, volta. Por isso, voltem-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Está brincando aí comigo, né? Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Agora o próximo, porque agora Deus vai explicar para a igreja. Os meus pensamentos, gente, são maiores do que os de vocês. Para aí. Quando você lê uma lei, você precisa entender o coração do legislador. Por que Deus colocou isso aí? Por que é tão dura essa lei para quem começa a ler primeiramente? Você que acha dura, porque você não conhece o coração do legislador. Quem legislou foi Deus, e Ele vai dizer, não pense como você está pensando, porque o legislador, o pensamento do legislador é maior do que o seu pensamento. Os caminhos de vocês são os meus caminhos, diz o Senhor. Passa para frente. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele está explicando, eu posso perdoar, libertar, restaurar, eu posso criar um decreto hoje, e não precisa entender. Diga para o vizinho, não precisa entender, você precisa crer, porque se você quiser entender, talvez você não alcance o pensamento do Senhor, que é mais alto, o caminho é mais poderoso, tudo é mais alto, e nós, na pequenez da nossa vida, porque assim como a chuva, agora ele vai falar o que é um estatuto, o que é um juízo, um decreto, começa aqui, um decreto assim, disse o Senhor, quando eu declaro algo sobre a minha igreja, sobre o meu povo, esta palavra, ela vai ser como a chuva e como a neve, elas vêm então quer dizer, não é daqui, não é da terra, é do céu. Ele está falando, a chuva cai do céu, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Quando Deus declara um juízo sobre a igreja, a palavra, ela vai fazer o que tem que fazer. Quando Deus fala algo, Ele cumpre. É como a chuva no céu, ela vai descer. Então a chuva não vai descer e sobe. O que é na física isso aqui, a chuva, como é que nós chamamos? A evaporação é condensação, sublimação, falação, mas você entendeu? A água desce, ela evapora, ela sobe de novo para a nuvem, fica lá, carrega, volta de novo, e ele diz assim, a minha palavra, o meu juízo, ela não vai fazer assim, ela tem que regar a terra, meu filho, ela tem que fecundar a terra, ela tem que fazer crescer a semente, ela já volta para o 11, para o 10, ela tem que fazer fecundar, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Esse é o milagre que acontece todos os dias, isso na terra, e Deus está falando de algo físico, todos os dias acontece isso. Se não choveu aqui, choveu em algum lugar, a água jorrou em vários lugares, a semente está crescendo em vários lugares. Está na hora da colheita ou na hora do plantio lá, seu Cláudio? Está na hora do plantio. O seu Cláudio planta, ele sabe o que é isso, planta e faz assim, agora é a sua vez, Senhor, porque tem que vir a água, e o Senhor fala, a minha palavra não volta vazia, calma aí, se foi gerado aqui, a chuva vai cair. Eu vim de um tempo que a gente cantava uma música que diz assim, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, que a sua chuva vai descer. O que é isso? O profeta estava 2 anos sem chover,
E aí o Senhor fala, agora vai cair água. Eu estou decretando, vai cair água. E ele estava no lugar e orando, e o Senhor fala, e ele fala para o aprendiz dele, vai lá e vê se tem alguma nuvem. E o garoto voltava e falava, nenhuma nuvem no céu. Ele continuava orando, vai lá de novo. E o garoto voltava, não tem nuvem, Senhor. Vai lá de novo. Daqui a pouco, o garoto foi mais uma vez e voltou. Ó, até que tem uma nuvem. Mas é uma coisa tão mexeriquinha. Ela é uma nuvenzinha que eu podia comparar ao tamanho de uma mão de homem. Isso não dá chuva. Não dá nem gota para a gente. E o profeta vai dizer, este é o sinal. Este é o sinal que a chuva vai descer. Porque Deus disse a palavra, e agora estão vindo os sinais. Então, nós estamos aprendendo hoje o que é juízo. A gente acha que juízo é aquele que o Senhor vai pegar o chicote e dar nas tuas costas, porque tu merece. Não. É um decreto dele para salvar a tua alma. É um decreto dele, quando você está desanimado, ele fala, eu te animo, eu te fortaleço, eu te levanto. Quando nada está acontecendo, dinheiro fim de ano, você precisa comprar umas coisinhas no fim do ano, não veio, vem. Você tem que acreditar que a chuva vai cair lá na sua casa. Mas olha o que é um juízo e um decreto, hein? Passa para frente. Agora é físico, agora é espiritual. Como a chuva vai caindo sobre a terra, e essa terra vai germinando, a semente vem para o semeador, e um pão virá a quem necessita, também agora eu vou falar de um princípio espiritual, que é o que nós pregamos aqui, você precisa acreditar. O princípio espiritual é o mesmo, ele diz assim, assim como a chuva caiu, e você viu, assim será a palavra que sair da minha, pergunta assim, é da sua boca ou da boca dele? Diga para o vizinho, é da dele, não é da sua não, por enquanto. Te acalme, porque juízos devem ser declarados, decretos são palavras dele, que se você usar segundo a palavra dele, alguma coisa vai mudar na sua vida poderosamente. Então ele diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, não, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Só até aqui. Então, Rui, o que é um juízo? O que é um decreto? Deus fala assim, a minha palavra não voltará vazia, ela será como uma chuva que vai regar no lugar que você precisa que seja regado, ela vai dar semente para a sua vida, ela vai gerar pão para quem precisa, a minha palavra vai restaurar pessoas, é como se um arrependido voltar para mim, ele terá vida, a alma dele vai descansar, e toda igreja vai dizer assim, vocês não estão aqui. Então eu vou explicar melhor. Um dia chega um centurião a Jesus Cristo, encontra com Jesus e fala, Senhor, eu tenho um servo na minha casa que está doente, um servo que está precisando do Senhor. Aí o Senhor, Jesus como se estivesse preparando para ir lá, e o centurião fala assim, mas Senhor, não precisa ir lá, se o Senhor der uma ordem aqui, o meu servo é curado lá. E o Senhor Jesus disse para o centurião, que fé desse homem, não vi fé em Israel como desse homem, então, assim seja conforme a minha palavra, não amém, porque a palavra diz, com o Senhor Jesus, assim seja conforme a tua palavra, você creu que eu posso, você declarou que se eu der uma ordem, a minha palavra vai chegar lá. Então seja conforme o que você declarou, conforme a boca que você abriu para proferir o milagre. Senhor, vai lá na minha casa. É assim que funciona os juízos de Deus, Lúcia. É assim, você dá uma ordem segundo um decreto de Deus e as coisas acontecem lá. Isso não é manipulação, isso é vida com Deus.
é vida, são juízos. O Senhor falou: se a minha palavra não volta vazia, então declara você. Nós não podemos viver para baixo, ciscando que nem galinha, perdendo, sabe, com suor não está satisfazendo. Nós temos que mandar a palavra para lá, para Angola. Nós temos que declarar para lá. Segundo isso, você vai dizer: Senhor, assim como a chuva vai fazer brotar e eu tenho a semente, assim como a sua palavra não volta vazia, esse juízo vai se estabelecer em Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, aqui mesmo, no meu trabalho, na minha casa, na minha loja, em qualquer lugar. O problema é que nós passamos a ser pessoas que frequentam culto, que são aqui, vêm como, hoje faltaram pessoas, mas o que importa isso para quem veio? Nada, porque diga assim: que bom que você veio, porque a palavra era para você. A gente às vezes fala errado: nossa, se o fulano tivesse aqui, não veio no culto, que palavra? Não, a palavra é para você hoje, deixa os outros nos outros tempos. Mas hoje, se você colocar uma palavra aqui, Deus muda a história. Eu creio nisso. Deus dá um decreto, isso é juízo, isso é decreto. Então nós temos a lei, nós temos os estatutos e nós temos os juízos, os decretos. Você quer saber um decreto que está em Marcos capítulo 16? Diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado. E os sinais, olha o decreto: os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beberdes, não vos fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É um decreto. E ele só falou algumas coisas, porque Jesus podia ter um rol de sinais, porque não são somente os sinais que estão em Marcos 16, são tantos outros sinais que acompanham aquele que crê. Nós precisamos trabalhar em conjunto com o céu. Nós precisamos ter uma igreja que decreta, que declara, que não aceita o opróbrio, que não aceita a condição comum de lamentação, ó Deus, ó céu, ó dia, e só tem choro. Até o choro, o Senhor tem um juízo para ele. Pergunta para mim: qual é o juízo de Deus para o choro? O choro dura uma noite. É um decreto, a alegria vem pela manhã. Então você tem que enxugar as lágrimas dos olhos, tirar o seu manto de luto e começar a fazer declarações proféticas. Tudo que eu falo há anos, eu estou falando: eu vou fazer uma declaração profética. Hoje eu estou tentando ensinar, porque não é um culto teológico, bíblico, é na manhã. Mas eu preciso te dizer isso para acionar você e dizer: os que vieram aqui vão sair com a semente de fé na mão de vocês. Deus vai mudar a sua história hoje, você tem que crer. Então muitos sinais acontecem. Então quando você vai expulsar um demônio, você vai usar: o Senhor está dizendo que não, o Senhor já disse. Abra a tua boca e diz: eu te expulso em nome do juízo, em nome de Jesus, em nome daquele decreto que o Senhor Jesus disse que os sinais me acompanhariam. Tem pessoa enferma, então eu vou declarar: pastor, tem uma pessoa enferma. Ora, você, em nome de Jesus, já está escrito que os sinais vão de acompanhar. Põe a mão sobre a pessoa e diz: eu quero declarar o juízo de Deus, o decreto de Deus sobre essa vida, dizendo que os sinais acompanham, e eu creio. Se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas nós não fazemos isso, gente. E por que não fazemos? Porque nós estamos cansados de não ver as coisas acontecendo no nosso meio. Mas se não está acontecendo, não é um problema meu nem da palavra. Ou quer dizer, não é um problema de Deus nem da palavra, é um problema meu e seu, de caráter, de fé, de querer movimento verdadeiro, você não precisa ir, onde está explodindo o milagre, você pode chamar o milagre para cá. Sabe onde tem lugar que explode milagre? Porque o altar só fala de milagre.
só fala de libertação. Onde eu só falo de libertação e milagre, o milagre vai acontecer, meu filho. Mas nós que somos uma igreja, que temos que abordar todos os temas, nem sempre estamos falando de milagres, mas nós sempre teremos que terminar um culto invocando o milagre, invocando a mudança de história, invocando algo precioso. Estava conversando com os pastores antes do culto, eu disse, eu sei o que vou falar, porque eu preparo, agora eu não sei como irei terminar, porque a coisa mais difícil que tem no culto é como termina. Porque às vezes você tem uma voz profética e uma direção sobre algo, às vezes não. Às vezes é para orar daqui por todos, às vezes você tem uma palavra individual, às vezes você chama as pessoas, e hoje é uma unção coletiva, porque hoje é a semente para todos. Hoje vai ter algo individual, mas você vai saber o que Deus está falando individualmente no teu coração. É você que vai dizer, é essa área, Senhor, é a minha casa, é o meu marido, é meus filhos, minha esposa, é dinheiro, Senhor, é um problema na justiça, é alguma coisa que está movendo, mas assim como a chuva cai na terra e vai trazer semente ao que semeia e pão ao que come, eu tomo posse hoje e libero a minha boca para declarar os teus decretos, que hoje é o fim, é a falência da falta de fé na minha vida. Eu não sei, porque o milagre, queridos, é uma ação conjunta. O céu faz a parte dele, diga para o vizinho, tu tem que fazer a sua. Aí algumas pessoas têm um versículo que nunca teve na Bíblia, mas que tem consequências. Minha mãe falava assim, meu filho, a Bíblia diz, faça a tua parte e eu te ajudarei. Aí eu falei, não, a Bíblia não diz isso. Onde a senhora leu isso? Não está na Bíblia. Mas ela não está de toda errada. Porque nós temos o que fazer, nós temos a nossa parte. Quando Deus faz os decretos, eu preciso agir sobre ele. Por que quando nós pregamos e fazemos um clamor aqui na frente, e só vem 5? Pergunta para mim, por quê? Porque você não creu. Por que nós fazemos aqui e falamos, quem precisa de alguma coisa, e só vem 3? Eu só penso que você não tem problema nenhum. Você só veio aqui, louvar, e tá bom. Adorar o Senhor, tá tudo bem. Você só veio assim, que igreja legal, pretinha, né? Um pretinho básico, uma música, um som, ministro de louvor mais ou menos. Não, querido. Se você veio aqui precisando de algo essa noite, ajude-se. Fala para o seu vizinho, se ajude, meu filho, ajude você. Você tem que cooperar. Não é como o pastor, coopere com a palavra. Se você não crê que Deus pode mudar a sua história, a sua vida, com um decreto, com um juízo, a sua fé ainda não foi movimentada. Então, o que Deus faz e o que nós fazemos? Eu posso citar algumas coisas para vocês. Olha, o sobrenatural é assim. Diga comigo, Deus convence o pecador. Deus salva o pecador. Deus transforma o pecador. E Deus envia os recursos. E o que eu faço? Diga comigo, nós fazemos o que é o natural. Diga para o vizinho, nós abrimos a boca. Nós estendemos as mãos. Nós servimos. Não, vocês não estão comigo, não. É com fé. Então não vai ser não. Diga assim, eu vou abrir a boca. Eu vou estender a mão. Eu vou servir. Eu vou liderar. Eu vou evangelizar. Eu vou discipular. E o sobrenatural de Deus vai salvar, vai curar, vai transformar, vai enviar recursos, vai fazer uma coisa poderosa na nossa vida. Sabe o que se chama isso? Faz assim comigo, alinhamento. Em 2026 você tem que se alinhar com Deus. Mas não é assim, Senhor, nada. Abre bem a tua boca, eu vou te encher. Se você sabe que eu faço, que eu salvo, então anuncia. Se você sabe que eu curo, então estende a mão.
Se você sabe que eu chego lá nos piores lugares, então evangeliza. Porque esse é o natural, e quando o sobrenatural se alinha com você, diga para o vizinho: milagres, 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 hashtag milagre, hashtag fogo milagre. Alguma coisa vai acontecer que você nunca esperaria na sua vida. É assim que acontece. Então eu não preciso pregar muito mais. A lei do Senhor é perfeita, ela já está escrito, e está em Êxodo 20, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Aí vem andando, não terás outros deuses sobre ti, e aí vem, não adorarás, não matarás, não adorarás outros deuses, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Vem 5 coisas de Deus, 5 coisas dos homens, essa é a lei. Mas quando chegam os estatutos, calma, compreenda melhor. Não mata assim, assim, assim. Os estatutos vão se dobrando. Mas quando chega nos juízos, nos decretos, já está dito. Você só precisa abrir a boca e declarar mudança na sua vida, hoje e todo sempre, querido. Você entendeu esse princípio? Ou eu preciso pregar mais meia hora? Eu preciso ministrar com vocês. Nós vamos ter uma semana aqui profética, que você vai trazer um projeto, não é isso? Você vai trazer um projeto, mas que projeto é esse? Você vai declarar os juízos de Deus sobre os projetos. Você vai escrever: Senhor, eu preciso de uma cura tal. Aí você vai entender assim: mas o Senhor já deu o seu decreto sobre. O Senhor disse que os sinais iriam acompanhar o que creem. Eu estou escrevendo porque eu creio. Então eu declaro sobre a minha família saúde. Eu declaro restauração. Ah, Senhor, está faltando alguma coisa, mas o Senhor diz que fará prosperar o meu caminho. Isso está lá em Isaías 55. Então eu quero um caminho próspero. Eu quero paz, eu quero sossego. E diga para o vizinho: isso aqui também. Assim. Existe um decreto, gente, um juízo também de Deus, que é um imperativo. O tamanho da sua semente é o tamanho da sua colheita. Ah, não pode falar de dinheiro, mas você vai trazer uma oferta, porque também é um decreto. Se eu quero prosperar, Senhor, está aqui. O Senhor disse assim: sede fiel no pouco, eu tenho aqui. O Senhor disse, Pai, que aquele que crê que a semente vai prosperar, eu lanço a semente. Todo dinheiro, tudo que envolve a questão natural, ela tem um princípio espiritual. Deus fará prosperar o seu caminho. Então quando a gente fala em dinheiro, tem que movimentar o seu também, meu filho. É um princípio do céu. Está aqui essa família que sabe disso. Estão aqui, são sempre uma coluna de testemunho. Quando você acredita, você investe. Um princípio: nada no gasofilácio, Deus pode operar na sua vida, vai levando. Mas se você quer muito, abunda também. Seja abundante. Quando nós falamos de oferta, nós não falamos que você vai trazer o dízimo do mês de dezembro. Não, você vai trazer uma oferta separada, especial. Esse é para o projeto. É porque é benefício para você. É benefício para a sua vida. Não é para a igreja ficar rica, não. E a igreja ter recurso é consequência de fidelidade. Nós precisamos fazer tanta coisa. Nós precisamos movimentar isso aqui, temos contas a pagar, mas esse não é o princípio. O princípio é você entender que, tendo um coração generoso, uma vida abençoada, dizimista, ofertante, é você primeiro que vai ser o alvo da bênção do céu. São os juízos de Deus. Os juízos de Deus estão sobre nós hoje. Pode subir a música aí. Os juízos. Bora, meu filho. Hein? Os juízos de Deus, você pode declarar hoje. Se você quiser. Se você não o quiser, você vai ficar sentadinha na sua cadeira. Se você não achar que isso é algo bom para você, pode ficar sentado. Mas se você tem uma causa para colocar diante do Senhor, diga para o vizinho de banco: hoje é teu dia, gigante.
Tantas vezes a gente vem para a igreja, gente, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, e pouca coisa muda. Mas hoje, você pode ser aquele centurião dizendo: Jesus, vai lá na minha casa, e certamente o Senhor vai dizer: conforme a tua palavra, vou te visitar hoje. Então você vai dizer para ele o endereço: eu moro aqui, ó. Dá uma referência para ele, porque Deus não sabe onde você mora, não é? Não sabe onde você mora, mas dá uma referência para ele, fazendo de conta que ele não sabe nada sobre você, que ele vai aceitar isso. Ele vai entender, que se der um endereço, ele vai entender: essa mulher tem fé, ela não quer nem que eu erre, nem o GPS que eu tenho aqui é suficiente, ela quer, ela me deseja muito. Vai lá na minha casa, vai lá em Águas Claras, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele vai na sua, lá na sua casa hoje. A palavra do Senhor chega lá para te abençoar, minha querida. Ela, a palavra, vai fazer tudo o que é possível para o resgate da tua alma, do teu coração, da tua vida, para o resgate da tua casa, para que o teu sorriso volte brilhantemente aos teus lábios, para que o teu coração pulse por Ele. Hoje eu vim, e você sairá daqui saciada, porque eu vou derramar algo muito precioso sobre você. A alegria que há muito escapou de você. A conclusão de Isaías 55 é: então tornareis aos vossos lugares alegres, felizes. É assim que diz a palavra. Por isso que ele diz: quem tem sede, vem às águas. E ele diz tudo isso, e depois ele vai dizer: você vai voltar ao tempo de alegria. Sabe, tem gente que perdeu a alegria há muito tempo, e o Senhor está dizendo hoje aqui: vou restaurar a alegria do meu povo. A alegria misturada com paz chama-se abundância na alma. Você quer ter melhor que dinheiro, melhor que um montão de outras coisas, é paz com alegria. É isso que vai ser derramado hoje. Então, eu quero pedir que você fique em pé, e que a gente cante com a equipe de louvor, que preparou esse louvor para nós. Edgar, por favor.